Olá, boa noite. Boa noite. O governo de São Paulo diz que mantém plano para a volta às aulas em 8 de setembro, mas a decisão vai depender da situação da pandemia. Ex-assessor Fabrício Queiroz e a mulher dele ficam calados no primeiro depoimento juntos ao Ministério Público do Rio de Janeiro. E você vai ver também. Pela sexta vez neste mês, Estados Unidos batem recorde de novos casos de Covid-19 num só dia. Foram mais de 77 mil em 24 horas. Proibição de operações nas comunidades durante a pandemia provoca redução no número de mortos e feridos em ações policiais no Rio de Janeiro. Prefeitura paulistana cancela a festa de Réveillon na Avenida Paulista. Campanha incentiva os homens a retomarem os cuidados com a saúde. O número de cirurgias urológicas caiu pela metade na quarentena. Hoje, a Prefeitura de São Paulo anunciou que o tradicional Réveillon na Avenida Paulista foi cancelado. Já as aulas presenciais só vão voltar depois que o estado inteiro estiver na fase amarela. Até agora, somente a capital, região metropolitana e Baixada Santista estão na fase amarela do Plano São Paulo. Só voltaremos em 8 de setembro se as condicionalidades determinadas pelo centro de contingência forem cumpridas. Ou seja, número de casos decrescente, o estado no amarelo com 28 dias. Se isso não estiver, isso foi muito claro desde o início, não voltará. Piracicaba teve um aumento expressivo de casos e mortes. Os leitos de UTI atingiram 84,6% da capacidade. A região de Piracicaba vem agora para a fase vermelha, mas já tem toda uma estratégia de melhora na sua capacidade hospitalar, que, sem sombra de dúvidas, vai produzir um tratamento de saúde melhor e uma capacidade que possa dar conta desse processo da evolução da pandemia que ela passa. Já para o retorno gradual das aulas e com apenas 35% da capacidade máxima, a Secretaria de Educação prevê a necessidade da atuação de 10 mil professores. Para repor os funcionários que fazem parte do grupo de risco, a primeira hipótese é contratar profissionais temporários. Questionado sobre os protocolos de segurança aplicados, o secretário afirma que professores terão os cuidados reforçados. Nós teremos o protetor do Face Shield para os professores, junto com a máscara. Por quê? Porque eles são, nitidamente, pelos estudos, aqueles que têm um maior risco. De acordo com o Centro de Contingência do Coronavírus, o número de óbitos na capital paulista se mantém estável. Mesmo assim, por medida de segurança, a virada cultural este ano será online. A parada LGBT e a Marcha para Jesus permanecem suspensas. O prefeito Bruno Covas anunciou hoje o cancelamento do Réveillon na Avenida Paulista. O evento costuma reunir cerca de 1 milhão de pessoas. Tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado de São Paulo, os técnicos da Vigilância Sanitária e do Governo do Estado entendem muito temerário nós organizarmos um evento para 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista para dezembro desse ano. O carnaval também deve ser adiado. O automobilismo deve retornar às atividades sem a presença do público. E por causa do novo coronavírus, muitas pessoas estão deixando de ir ao médico, o que preocupa os especialistas. No caso dos homens, esse cenário é ainda mais alarmante. Uma pesquisa aponta que as cirurgias urológicas caíram pelo menos 50%. Está cada vez mais difícil encontrar um homem na recepção de um consultório médico. E se antes eles já levavam a fama de cuidarem menos da saúde do que as mulheres, com a pandemia isso se intensificou. Quando foi a última vez que você procurou um médico para saber como é que estava a sua saúde? Foi em 2013. Digamos que não vai porque não tem tempo. Não tem tempo e também o corpo está normal, não sinto nada. Pois é. Em uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 90% dos participantes informaram uma diminuição de pelo menos 50% no número de cirurgias urológicas eletivas. E mais da metade dos entrevistados relatou que as cirurgias de emergência também caíram cerca de 50%. O problema de um homem deixar a saúde para depois é que isso pode ter um preço alto. Por isso, o alerta da Sociedade Brasileira de Urologia vai além da prevenção do câncer de próstata, mas também da saúde do homem de forma geral. Acontece que dentro das cirurgias eletivas nós temos aquelas que são prioritárias,
que nós podemos adiar uma semana, mas não podemos adiar mais que um mês, mais do que 2 meses, porque nós podemos perder a oportunidade de oferecer ao paciente a cura. Então, os resultados não são tão satisfatórios. Para ajudar esses homens a retomarem o tratamento e incentivar outros a procurarem um médico, foi lançada a campanha Trato Feito com a Saúde. O objetivo é mostrar à população que existem doenças urológicas que não podem esperar a pandemia passar. Alguns exemplos práticos: os tumores de bexiga, tumores da próstata, que são os tumores mais frequentes do homem, segunda causa de óbitos por tumor após os 50 anos. O Sérgio já adiou 2 vezes uma cirurgia para a investigação de um tumor que ele retirou da bexiga. Uma nova data já foi remarcada e agora ele promete que não vai mais fugir. Por causa da pandemia, eu fiquei inseguro de estar em um local assim, propício ao contágio. Você vai conhecer agora a história da pequena Valentina, de 1 ano. Ela nasceu com problemas no fígado e o transplante era a única chance de salvação. Para a sorte dessa mineirinha, a ajuda estava dentro de casa. O pai, compatível, fez a doação e agora a família se recupera em casa. Quem vê a Valentina assim não imagina que até a semana passada ela estava internada e dependia de um transplante de fígado para sobreviver. Ela teve uma consulta por causa do baixo peso. Foi aí que ela estava com sintomas. A cirrose hepática já estava bem avançada. Primeiramente ela foi para a fila de espera para o transplante. Era uma doença genética que chama deficiência de alfa-1 antitripsina. Então a ausência dessa enzima, em última análise, vai causar uma cirrose. Era uma situação irreversível. Então, a única opção para a gente reverter essa situação era fazendo o transplante de fígado. Com a pandemia de coronavírus, a situação da Valentina se agravou, porque os doadores sumiram. Em abril, só 78 transplantes foram feitos aqui em Minas. No ano passado, segundo o MG Transplantes, responsável pela captação e distribuição de órgãos aqui no estado, foram registrados mais de 200 procedimentos por mês. O estado de saúde da menina, de apenas 1 ano, piorou e ela não podia mais esperar. E foi aí que o Alexandre, pai da Valentina, doou parte do fígado e ajudou a salvar a vida da filha. Para mim, ia ser só fazer transplante de gente morta, né? Aí, quando eu fiquei sabendo que eu podia ser doador dela, foi ótimo. E se eu soubesse antes, podia ter feito até mais antes, né? Aí ela não tinha que ter ido para São Paulo, nem estar em fila de espera, nem nada. A cirurgia de alto risco foi o primeiro transplante de fígado para crianças com doador vivo na história de Minas Gerais. Foi um transplante com doador vivo, ou seja, o pai da paciente foi o doador e foi o primeiro transplante numa criança. Normalmente, o que a gente vê em transplante intervivos é mais para adultos. O procedimento foi um sucesso. A família registrou o momento da alta da menina, que deixou o hospital levando o carinho da equipe médica. Bastante saúde para ela, né? Porque vitoriosa ela já é. Ela é vitoriosa, é uma valente, porque ela lutou bastante. E toda a sorte para essa família. No Rio de Janeiro, uma professora da rede municipal criou uma alternativa para matar a saudade dos alunos durante a pandemia: o Kit Abraço. Com a autorização dos responsáveis, Maura Silva percorre as casas dos estudantes, levando capas plásticas higienizadas e máscaras. Com a professora e alunos protegidos, o tão esperado abraço se tornou possível. Para deixar o reencontro ainda mais especial, um carro de som toca as músicas que as crianças entre 8 e 9 anos estavam acostumadas a ouvir durante as atividades em sala de aula. Aqui na programação da Rede TV, você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura,
ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte! Recife registra 2 meses de queda nos indicadores da pandemia. Segundo a Secretaria de Saúde do Recife, o número de casos confirmados e óbitos relacionados à Covid-19 estão em queda há 2 meses. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Geraldo Júlio, do PSB. Essas conquistas todas são fruto do trabalho de todo mundo junto. E isso, enquanto não tiver uma vacina, vai estar sempre correndo risco e sendo avaliado. A Prefeitura do Recife informou que no mês de abril, a média de novos casos relacionados à Covid-19 era de 285 por dia. Mas até a última quarta-feira, essa média passou para 12 casos diários, uma redução de 95,7%. Já com relação ao número de óbitos, a queda foi de 88,4%. O grande desafio dos recifenses agora é não deixar vir uma segunda onda e fechar tudo que foi aberto. A gente tem a prevenção como a principal ação a ser realizada agora. Na próxima segunda-feira, Pernambuco vai entrar em mais uma etapa do plano de flexibilização, com a reabertura de bares, restaurantes e academias de ginástica. Uma fiscalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte por causa de uma aglomeração de pessoas terminou em confusão e denúncia de abusos. Vídeos feitos com o celular mostram pequenos grupos em frente ao centro comercial que fica na zona sul de Belo Horizonte. O lugar tem bares e lanchonetes que estão fechados e só podem funcionar para delivery ou retirada na porta. As testemunhas afirmam que todos ali aguardavam seus pedidos ficarem prontos quando a Guarda Municipal chegou para uma fiscalização. Alegando que um dos bares descumpria as determinações de isolamento social, os agentes recolheram o alvará de funcionamento. Imagens de uma câmera de segurança mostram quando a dona de outro estabelecimento, que estava de casaco cinza, se revoltou com a atitude e passou a xingar. Um dos guardas revidou e, a partir daí, começou uma confusão generalizada. Não tinha ninguém na minha porta, nem dentro da minha loja, eu estava de máscara, todos os protocolos, tudo bonitinho. Pararam mais de 15 viaturas da Guarda Municipal na avenida, pessoas com arma em punho, como se a gente fosse algum tipo de bandido, né? 3 pessoas foram levadas para a delegacia, ouvidas e liberadas. Em nota, a Guarda Municipal alega que o bar já tinha recebido 5 visitas por causa de denúncias e que os agentes reagiram porque foram agredidos fisicamente. E vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma festa clandestina com a presença de mais de 1.000 jovens na zona leste de São Paulo. A festa aconteceu na madrugada de hoje no Palazzo Lounge Beer, localizado no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Em vídeos divulgados pelas redes sociais, é possível ver muitos jovens reunidos no local, todos sem máscara, desrespeitando o decreto estadual de medidas para o combate à Covid-19. De acordo com uma denúncia, o local, que tem capacidade para 4.000 pessoas, contou com a presença de cerca de 1.500 jovens. Nossa produção tentou contato com o estabelecimento, mas até o momento não conseguiu retorno. A Prefeitura de São Paulo informou que realizará uma ação de fiscalização para tomar as providências necessárias e que segue fiscalizando diariamente os estabelecimentos que ainda não tiveram a abertura ao público permitida. Desde o início das restrições, quase 800 estabelecimentos foram interditados. Eventos que geram aglomeração só serão permitidos na fase 5 azul, chamada de normal controlado. A pandemia agravou a situação dos refugiados no país. No Rio de Janeiro, uma iniciativa tenta amenizar os efeitos da crise econômica entre os mais vulneráveis. Ninibe, o marido Leonardo e os 3 filhos são colombianos e estão no Brasil desde 2015. No Rio de Janeiro, os 2 artistas plásticos pintavam e vendiam quadros nas ruas. Por conta do novo coronavírus, a principal fonte de renda da família acabou. Estamos isolados em casa
e aí dificulta muito para as vendas, para interagir com as pessoas, com os clientes, com todo, é bem mais difícil. A gente está sobrevivendo com o auxílio que deu o governo e só. O casal teve que se adaptar e agora também vende acessórios inspirados na cultura colombiana nas redes sociais. Sino todas as pessoas que somos imigrantes ou refugiados já nos reinventamos dia. Então não é novidade para nós reinventar. Porque já alguma vez tivemos que deixar tudo para trás para recomeçar. A família conta com o apoio de uma ONG que presta assistência aos refugiados. Além da questão do desemprego, do trabalho informal estar mais limitado, muitos não têm uma rede estruturada, para deixar, por exemplo, os filhos que hoje não têm escola ou creche disponíveis. Então, eles perdem a oportunidade de ter até mesmo o trabalho informal como uma fonte de renda. A maioria dos 3.200 refugiados atendidos aqui no Rio pela instituição teve a renda zerada durante a pandemia. Por conta disso, além da doação de cestas básicas, a ONG criou uma vaquinha virtual para atender a necessidade de pelo menos 100 famílias. O objetivo é atingir a meta de R$55 mil. Lançado há cerca de 2 meses, o financiamento coletivo já arrecadou mais de R$28 mil. As doações financeiras são imprescindíveis para garantir a manutenção desses refugiados nos aluguéis em que eles já se comprometeram a pagar. Elvis é mais um imigrante que veio em busca de ajuda. No Brasil, desde fevereiro deste ano, ele ainda não arrumou um emprego, mas tem esperança num futuro melhor. Depois da pandemia, esperemos que todas as pessoas retomem sua vida rutinária e eu, a lo personal, espero poder ter os documentos aqui para conseguir um bom trabalho em uma empresa. Me gusta Brasil, me gusta como é a vida aqui. Um levantamento mostra que caiu o número de mortos e feridos em decorrência de operações policiais no Rio de Janeiro, desde que entrou em vigor a determinação do Supremo Tribunal Federal que restringe as ações em favelas durante a pandemia. O estudo, feito pela Universidade Federal Fluminense e que a Rede TV teve acesso com exclusividade, compara os 15 primeiros dias de vigência de restrição de operações policiais no Rio de Janeiro com o mesmo período dos anos de 2007 a 2019. Nas 2 semanas que se seguiram à determinação do ministro do STF, Edson Fachin, para que durante a pandemia as ações só aconteçam em condições de excepcionalidade e sejam comunicadas ao Ministério Público, o número de operações policiais em favelas caiu mais de 68%. Entre os dias 5 e 19 de junho, o número de mortes, que era em média de 12,2, caiu para 3. O número de feridos também despencou. A média era de 11,8 e caiu para 6 no período. A estimativa é que 2020 termine com uma redução de mais de 85% no número de mortes decorrentes de operações policiais. As operações policiais são um grande instrumento de ação pública na área de segurança e, apesar delas, ao longo dos últimos 30 anos, terem sido alvo de diversas denúncias de graves violações aos direitos humanos e da violência do Estado, elas continuam a operar muito em função de um entendimento altamente questionável de que elas são essenciais para o combate do crime. Nós entramos em contato com a comunicação da Polícia Militar, que não autorizou a gravação de uma entrevista sobre o estudo. Em nota, a PM respondeu que cumpre todas as exigências legais e os protocolos técnicos para a realização das operações. Ainda segundo a nota da PM, o confronto é uma opção dos criminosos, que, de posse de armas de alto poder de destruição, disparam contra as tropas sem medir as consequências. A Polícia Militar também informou que no primeiro semestre deste ano, mais de 15 mil pessoas envolvidas em atividades criminosas foram presas e que mais de 3 mil armas, entre as quais 153 fuzis, foram apreendidas. Para o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, os dados mostram a necessidade de uma reforma na política de segurança pública. Essa é a face mais brutal do racismo estrutural da nossa sociedade, né? Quando se fala em genocídio, e alguns autores sustentam isso, não é exagero, a meu ver, quando a gente fala que as práticas de política de segurança pública
especial no Rio de Janeiro, segue uma necropolítica, né? Trabalham com a produção de mortes mesmo como parte da política dita de segurança, esses números vêm corroborar essa ideia. Márcia Guiar, mulher do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, se apresentou hoje em uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro para colocar a tornozeleira eletrônica. Ela cumpre prisão domiciliar com o marido desde a semana passada em um imóvel na zona oeste da cidade. Queiroz e Márcia foram ouvidos na última quarta-feira por videoconferência pelo Ministério Público Estadual. Esse foi o primeiro depoimento do casal após 19 meses da primeira convocação pelo Ministério Público. Os dois preferiram ficar em silêncio. Fabrício Queiroz foi assessor do então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro. Ele é acusado de participar de um esquema chamado Rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em que colaboradores devolvem parte dos salários aos deputados. A Controladoria Geral da União negou que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República esteja descumprindo uma determinação da própria CGU em relação a gastos com publicidade na internet. Em nota, a Controladoria Geral da União informou que seria irresponsável afirmar neste momento um eventual descumprimento por parte da Secretaria de Comunicação da Presidência de qualquer determinação da CGU. Segundo a Controladoria, a SECOM já apresentou as informações sobre publicidade do governo em sites que foram solicitadas por um jornal via Lei de Acesso à Informação. A Controladoria Geral da União explica que, após o requerente afirmar que os dados não correspondem ao pedido feito, entrou em contato com a Secretaria de Comunicação, que repassou novas informações. A CGU reafirma ainda o compromisso do governo federal com a transparência das informações públicas e afirma que irá dedicar todos os esforços para a solução rápida do caso. O Brasil fechou o mês de junho com 12 milhões e 400 mil desempregados, segundo o IBGE. Com a taxa de desocupação em alta por causa da pandemia, os pedidos de seguro-desemprego aumentaram quase 30%. Procurando outra coisa, né? Até as coisas melhorar. Depois de 4 anos, Fabiana foi demitida da empresa onde trabalhava como cozinheira e agora faz parte das estatísticas de desemprego do país. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o Brasil fechou o mês de junho com 12,4 milhões de desempregados. A taxa de desocupação subiu para 13,1%. Em fevereiro, antes da pandemia da Covid-19, o índice estava em 11,6%. Para esta economista, os números mostram que o país caminha para uma recessão sem precedentes. A gente está com metade da força de trabalho em idade de trabalhar sem ocupação, sem trabalho. E como a gente não tem uma perspectiva de retomada no curto prazo, né, das condições de produção e distribuição de mercadorias, porque por mais que a gente flexibilize o isolamento físico, as pessoas estão com medo de sair na rua e as pessoas estão sem renda para gastar. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, antes da quarentena, estava sempre lotado, mas agora, olha quanta cadeira vazia. Isso porque agendamento por aqui, só por telefone, os serviços foram suspensos, exceto um, seguro-desemprego. Assim mesmo, no caso dessa unidade aqui de Interlagos, na Zona Sul, limitado a 200 pessoas por dia. Em 2020, mais da metade das solicitações do seguro foi feita pela internet. Ricardo também deixou o emprego há pouco tempo e preferiu vir pessoalmente para dar entrada no pedido. Está muito bom, porque se fosse realmente como antes, estava muito mais cheio, agora está mais tranquilo, né? O atendimento, tudo melhor. Já o Mamed está com dificuldade para regularizar a situação e pegar o dinheiro. Demorado, além de daqui para frente, eu tenho que esperar mais um mês para pegar a primeira parcela, pelo jeito, né? Só no mês de junho foram registrados 653.160 pedidos do seguro-desemprego, um aumento de 28,4% em relação a junho de 2019. Somando tudo, no primeiro semestre deste ano, foram feitas 3.950.606 solicitações, o que representa um crescimento de 14,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. E a situação cada vez mais piora, né? Procurar emprego está totalmente difícil, né? Não tem como. E agora é esperar, né? Vamos ver o que vai dar.
Com a crise do coronavírus, muita coisa mudou nas empresas brasileiras. Durante a pandemia, o uso da tecnologia tem sido uma ferramenta, claro, importante para ajudar as empresas a manter o faturamento, os empregos e os negócios. Essa empresa de tecnologia está com todos os funcionários em home office. E apesar da pandemia, os negócios aumentaram nos últimos meses. Segundo o diretor, muitas companhias investiram em inovação para superar a crise. Muita gente não contava com conexão segura, não contava com ambientes de trabalho remoto e coisas nesse sentido. Rapidamente a gente desenvolveu soluções para ajudar tanto nossos clientes que já estavam aqui com a gente, quanto empresas que ainda não eram nossos clientes. Isso foi muito bem recebido pelo mercado. Na prática, a gente conseguiu ter resultados bem significantes, cerca aí na casa de 50% ao mês no aumento do número de novos clientes desde o início da pandemia. Essa outra empresa também implementou novas ferramentas para facilitar a comunicação dos clientes, substituindo o trabalho presencial durante a pandemia. Consolidação de tecnologias pré-existentes e essa consolidação sendo realizada de forma muito colaborativa. Implementando junto a startups, gerando novos aplicativos junto a entidades de classes, porque o fator crítico nessa fase do Covid é a velocidade de resposta, a velocidade de implementação dessas novas tecnologias. O setor produtivo brasileiro sofreu impactos negativos por causa da pandemia e das restrições impostas pelo isolamento social. Para as empresas, uma saída para reduzir as perdas e acelerar a retomada do crescimento pode estar na tecnologia. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, as soluções inovadoras poderão ser decisivas para o país diminuir os prejuízos econômicos. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, 70% das empresas disseram que, mesmo afetadas pela crise do novo coronavírus, não possuem uma estratégia de inovação para superar esse momento. Já 83% reconheceram que vão precisar de mais inovação para voltar a crescer. Pensando nessas empresas, a CNI lançou uma parceria com uma empresa de Israel que vai ajudar o setor produtivo na retomada dos negócios. É uma grande parceria para as empresas, para a inovação, e para ajudar as empresas brasileiras, grandes, médias, pequenas, e as microempresas, as startups também, para que elas possam ter acesso a uma plataforma global, uma plataforma que dará a oportunidade das empresas grandes de participarem de desenvolvimentos que estão sendo realizados no mundo, e, através dela, oferecer os seus produtos e serviços no mundo inteiro. Morreu hoje, aos 78 anos, o jornalista e radialista do Grupo Bandeirantes, José Paulo de Andrade. José Paulo de Andrade estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 7 de julho, após ser diagnosticado com coronavírus. O jornalista trabalhou por 57 anos na Rádio Bandeirantes e ficou conhecido desde o início da década de 1970 por apresentar o programa O Pulo do Gato, onde apresentou ininterruptamente até este ano. Zé Paulo começou a trabalhar na rádio como narrador esportivo em 1963. Ele deixa mulher e 2 filhos. O governo do Rio de Janeiro decidiu fechar às pressas os hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo. Os pacientes internados nas unidades começaram a ser transferidos ao longo do dia. Até esta manhã, 28 pessoas estavam internadas no Maracanã e 8 em São Gonçalo, a maioria no CTI. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a decisão foi tomada de forma preventiva, porque amanhã termina o contrato com a organização social que administra as unidades. A data de reabertura ainda não foi divulgada. O IABAS informou que não foi comunicado previamente pela Secretaria sobre o fechamento. No início de junho, o governador Wilson Witzel assinou um decreto afastando o IABAS da gestão dos hospitais. No fim da tarde, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública entraram na Justiça para impedir a transferência dos pacientes dos hospitais de campanha. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo bem atual e muito interessante para você, internauta. Confira lá.
E olha, o Brasil registrou hoje 1.321.000 recuperados da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Outras 647.000 pessoas seguem em acompanhamento. O país acumula mais de 77.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Sexta-feira chegou o final de semana, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo e a Gabriela de França conta pra gente. Boa noite, Gabi. Isso mesmo, Mauro. Boa noite para você, para Amanda. Gabi. Ótima noite para você aí de casa. Antes da gente ir para o nosso mapa, vamos falar de hoje, né, que o dia começou bastante chuvoso em várias cidades aí da costa leste do Nordeste. Mais uma vez, Salvador amanheceu assim, com tempo encoberto e muita chuva. E olha, gente, vai continuar assim, viu? As instabilidades, elas permanecem aqui em todo o litoral, desde o Rio Grande do Norte até o litoral da Bahia. E mais uma vez, o destaque é para Salvador, onde tem alerta aí para muita chuva nos próximos dias, sem perspectiva de quando essa chuva vai parar, viu? Apesar do mau tempo, a máxima amanhã em Salvador é de 28 graus. O clima é o mesmo em Recife e em Fortaleza. O sol aparece na maior parte do dia e faz 30 graus. E amanhã, no restante do Brasil, a gente vai ter bastante sol, ar seco aqui, cobrindo praticamente todo o país. Tudo por causa desse sistema aqui de alta pressão, gente, que está impedindo e vai continuar impedindo aí a entrada de uma nova frente fria. Por isso, o Brasil vai esquentar mais e vai ficar mais seco também. Todo esse amarelão aí, nada de chuva para amanhã. O sábado vai ser bastante ensolarado em São Paulo e Rio de Janeiro, temperaturas em elevação, máxima de 25 graus. Na capital paulista ainda vai ter uma sensação de friozinho pela manhã e à noitinha. Em Campo Grande, sol de rachar e calor de 31 graus. E olha, vai esquentar até mesmo lá no sul do Brasil. Depois de uma semana congelante de baixas temperaturas em Porto Alegre, máxima de 31 graus no sábado e no domingo, vai dar uma boa esquentada aí, um verdadeiro choque térmico para os gaúchos, né? E as temperaturas seguem altas também no norte do Brasil, acima dos 30 graus, chegando aos 33 em Manaus, 34 em Palmas e 36 graus em Cuiabá, onde o clima permanece muito seco, gente. A capital do Mato Grosso aí já está há mais de 50 dias sem uma gota de chuva. Gabi, impressionante. Você está solar, combinou com o mapa. Bom fim de semana. Final de semana ensolarado para todo mundo. Ensolarado de verão fora de época. Exatamente. Bom fim de semana para você. Boa noite para vocês. Ótimo final de semana para você também. Tchau, tchau. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, recebeu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, um voo da Latam com 4 milhões de máscaras N95, o modelo mais indicado para o combate à Covid-19. Esse foi o penúltimo voo da operação especial, coordenada pelo Ministério da Infraestrutura, que prevê um total de 240 milhões de unidades. O produto será distribuído entre os estados do país. O Brasil já recebeu 237 milhões de máscaras cirúrgicas do tipo N95. O último voo está previsto para o próximo domingo. Um incêndio atingiu hoje um apartamento no centro de São Paulo. Uma mulher que tentou escapar das chamas morreu. O incêndio aconteceu no bairro Bela Vista, na região central da capital paulista. A área segue isolada enquanto os bombeiros continuam fazendo o trabalho de rescaldo. Era por volta das 4h30 da tarde quando os vizinhos acionaram os bombeiros. Segundo as informações, o fogo ficou concentrado em um único apartamento que fica no 8º andar do prédio. De acordo com os bombeiros, uma idosa, moradora do apartamento, teria se jogado do 8º andar para escapar das chamas. Ela não resistiu e morreu no local. Um homem de 23 anos que inalou fumaça foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital. A gente foi acionado por um incêndio no 8º andar. Com a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, tinha bastante fogo no 8º andar e já tinha uma vítima no solo, no térreo, que por informações dos populares, ela havia caído da janela do 8º andar. A gente concentrou as nossas operações nas ações de resgate da vítima, não tínhamos a informação do óbito, nem a constatação do óbito, e também as ações de extinção do incêndio que estava concentrado e permaneceu concentrado em um único apartamento do 8º andar. As chamas foram controladas pelos bombeiros antes que atingissem outros apartamentos. O prédio foi evacuado e a área segue isolada enquanto a polícia realiza a perícia no local para identificar as prováveis causas do incêndio. Nas imagens divulgadas pelos bombeiros, é possível ver que o apartamento ficou completamente destruído pelas chamas.
E no início desta noite, um incêndio destruiu parte de uma tradicional padaria de Santos, no litoral sul de São Paulo. De acordo com informações preliminares, o fogo teria começado após um curto-circuito em uma fritadeira. Os funcionários tentaram controlar o incêndio, mas as chamas se espalharam rapidamente e tomaram o prédio. Felizmente, ninguém ficou ferido. E uma explosão em uma fábrica de refrigerantes de Fortaleza deixou um funcionário ferido e assustou os moradores. A explosão aconteceu na madrugada de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, um cilindro de CO2, o dióxido de carbono, explodiu e destruiu parte da fábrica na periferia de Fortaleza. Um funcionário teve um ferimento leve na cabeça e foi levado ao hospital. Testemunhas disseram que o cilindro voou e atingiu pelo menos 4 casas, 2 veículos e uma empresa vizinha. Hoje, o Corpo de Bombeiros interditou a fábrica por falta de laudo de vistoria que libera o funcionamento. A empresa não se pronunciou. O governo federal divulgou o novo calendário do pagamento do auxílio emergencial, que inclui 2 parcelas extras de R$ 600 que já haviam sido anunciadas. Assim, serão 5 depósitos ao todo. Segundo o cronograma, será respeitada a ordem de aprovação do benefício. Quem teve acesso ao auxílio em abril vai receber primeiro. E quem foi contemplado com a primeira parcela em junho vai receber as parcelas extras por último. Com o escalonamento, os pagamentos ocorrerão até o dia 30 de novembro. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. O ministro Paulo Guedes promete entregar ao Congresso na próxima semana uma parte da proposta do governo para a reforma tributária. Nosso sistema tributário, e não é segredo para ninguém, já faliu há muito tempo. São impostos injustos e muito pesados, inclusive para as camadas menos favorecidas da população. Tudo indica que a equipe econômica, é óbvio, objetiva a modernização do sistema tributário, buscando, inclusive, fugir dos nós burocráticos que infernizam a vida das empresas brasileiras. Diz o ministro que nesta primeira parte do projeto, neste primeiro passo, estão contemplados os pontos sobre os quais há um consenso básico. Mas a grande dúvida é a segunda etapa. A dúvida reside no depois. Apesar das promessas em contrário do presidente Bolsonaro, o ministro insiste em ressuscitar a figura da CPMF, um imposto recessivo e que castiga especialmente a parte mais pobre da população. O pretexto é o prejuízo causado pela pandemia ao erário. Na Câmara e no Senado, não há ambiente para a CPMF. Por isso, se houver insistência do ministro, uma reforma que já é muito complexa corre o risco de morrer nas prateleiras do Congresso. O Flamengo conquistou o título carioca ao vencer o Fluminense durante essa semana. A principal dúvida depois dessa vitória era a permanência do português Jorge Jesus no comando do clube. Mas hoje foi anunciada a saída do técnico da equipe rubro-negra após uma temporada pra lá de vitoriosa. Depois de semanas de rumores, Jorge Jesus acertou que vai deixar o Flamengo para treinar o Benfica de Portugal. O contrato será por 3 temporadas. Jesus comandou o Benfica de 2009 a 2015 e foi tricampeão português. O treinador viaja para a terrinha neste fim de semana para finalizar os últimos detalhes de sua transferência. Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, ironizou a saída do companheiro de profissão. O problema que tem que resolver agora é o Flamengo, tem que resolver o problema do Flamengo, que perdeu o treinador se mudou embora, no meio do caminho, largou, é o treinador estrangeiro, mas se fosse um brasileiro que tivesse feito isso aí, cara, a porrada hoje seria tamanha, seria porrada todo momento, o treinador. Pelas redes sociais, os torcedores agradeceram o trabalho do míster. Além de Jorge Jesus, toda a comissão técnica do Flamengo, formada por 6 profissionais, também partem para Portugal.
No pacote, o artilheiro Bruno Henrique e Gerson podem deixar o Flamengo e desembarcar em Lisboa para defender o Benfica, segundo especulações da imprensa lusitana. E nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e bom fim de semana. Obrigado pela companhia, uma boa noite e um bom fim de semana para você.